Viva Melhor está aqui hoje com os astrólogos Carlos Holanda, Fernando Fernandes e o meu grande parceiro aqui, Valdemar Falcão. A gente está para falar sobre conjuntura no Brasil ao longo do ano de 2018. Apertem os cintos. O piloto sumiu. Literalmente, Literalmente. Né? Com o Netuno oposto ao Sol. Queria passar primeiro a bola para o Carlos Holanda dar as impressões dele iniciais sobre o panorama de 2018 para o Brasil. Então, Dimitri, olha só. O mapa, quando a gente olha assim, no geral, é uma situação, o ano inteiro está uma situação bastante tensa. Então, uma das primeiras coisas que me chama a atenção é tentar achar onde estão as saídas, né? E, então aqui eu vou abrir um leque de possibilidades para ver quais são os setores da sociedade, quais são os tipos de pessoa, né, que vão conseguir ter mais abertura e, se possível, abrir também um pouco de caminho para os outros. Então, no caso, a gente, quando faz uma observação sobre o Júpiter, o trânsito do planeta Júpiter, ele agora está passando por Escorpião, né? Até a gente estava brincando um pouco antes, né, um bate-papo informal aqui, que quando Júpiter passa em Escorpião, quem se dá bem é dono de sex shop. Não deixa de ser verdade, porque é um signo com RG, sexualidade, libido, mas é tudo aquilo que rege coisas profundas, assuntos de profundidade. Quem se sai melhor é aquele que vai fazer uma espécie de peregrinação, ou busca, ou esforço de autoeducação, num sentido mais profundo, evolutivo mesmo, procurando quem possa orientar em todas essas áreas que o Escorpião rege, que, entre outras, tem a parte do sexo, tem a parte, a linha do autoconhecimento, do aprofundamento em si, né, das crises, como a gente lida com crises, com perdas. Escorpião é um signo que lida com a ideia de perda, né, ao contrário do Touro, que lida com a ideia de ganhos. É o amadurecimento coletivo nesse caso. E é como se tornar feliz gerenciando isso da melhor maneira. Se a gente pensar em termos de, assim, e eu, como é que isso vai refletir, como é que isso vai repercutir na minha vida pessoal, né? Isso. Quem tiver planetas em Escorpião, quem tiver o Sol ali, meu signo é Escorpião. Quem tiver planetas ali em Escorpião, vai sentir uma diferença, inclusive de humor, né? O Júpiter, quando passa em cima de alguma coisa, tende a engrandecer essa coisa, tende a melhorar o humor. Tem um porémzinho ali, que tudo que ele toca cresce, né? Então a gente pode ficar ou muito fortinho ou gordinho, né? Dá uma tendência, especialmente se o Escorpião for ascendente. Pode ficar mais gastador também, né? Pode ficar, mas é que a pessoa fica sem freio, ela já não tolera tanto aquelas limitações com as quais ela vinha lidando até então. Então ela vai querer se expandir, ela vai querer ganhar espaço, vai ter aquela sensação que eu gosto de chamar de senso universal de michuruquice. Né? Parece que tudo fica pequeno demais e sem graça, então a pessoa começa a ganhar uma certa criatividade. Essas pessoas que vão ser tocadas por isso aí, elas vão ganhar até um certo carisma. E eu não falo só do Escorpião, não. Signos de água. Signos de água, né? No caso, o Câncer e o Peixes vão ter um de terra favorecimento. Caroninha, alguns de terra, né? O Touro nem tanto. O Touro pode pecar um pouquinho pelo exagero, por um excesso de consumo. Por causa da oposição, né? Não esquecendo que o Urano também vai passar ali por Touro. As questões de excesso de consumo também podem se unir a esse posicionamento. Mas Capricórnio e Virgem, não que o Touro vai se dar mal, mas tende a se beneficiar mais. Com qualquer coisa que esses dois, Capricórnio e Virgem, venham a exercer em termos de trabalho, de esforço, aquilo tem uma repercussão. E, em geral, uma repercussão na forma de prestígio, na forma de mais networking, mais, enfim, retorno de esforços, né? Isso é bem interessante. Então esse seria um dos pontos bastante favoráveis do ano, que é um ano que a gente já viu várias vezes, tenso, né? Bacana. Muito legal você estar apontando essas saídas. E para você, Fernando, como é que você vê esse 2018? Como um ano um pouco depressivo, se bem que a gente não tenha nenhum aspecto especialmente tenso entre os planetas lentos. Isso é um caso raro, né? É verdade. Há muitos anos que nós não temos uma distensão tão grande na relação entre os 5 planetas mais lentos. Isso vai ser bom para a questão internacional, para a política internacional. Por exemplo, até a relação lá dos Estados Unidos com a Coreia do Norte deve dar uma acalmada em 2018. Depois vai piorar em 2019 e 2020 de vez. Mas esse ano é um descanso. Agora, por outro lado, nós estamos com Saturno, acabou de entrar em Capricórnio.
Urano vai entrar em Touro, signo de terra, ambos femininos. Netuno já está em Peixes, signo de água, feminino. Júpiter acabou de entrar em Escorpião, signo feminino de água. E Urano, enfim, os 5 planetas geracionais, eles estão em signos que são mais para dentro, que são mais defensivos, mais suaves, que são mais preocupados com segurança. Então, a mudança de tônica muito séria em relação ao que a gente vinha vendo aí nos anos anteriores. As pessoas vão estar mais cautelosas, correndo menos riscos, portanto, mais suscetíveis a abalos na economia. Isso deve ter um peso grande, até em termos eleitorais. Isso não é só para o Brasil, é para qualquer país que tiver eleição agora em 2018. A questão econômica vai pesar muito e as pessoas vão estar se perguntando, epa, e o meu bolso, como é que vai ficar? Ideologia já não vai ser tão importante, tá? O Saturno está saindo de Sagitário, o Urano está saindo de Áries. Então aquele negócio de ir para a rua levantando bandeira por causa de ideologia, vai dar um tempo durante uns anos. Agora, está bem mais pragmático. Muito pragmatismo. Interesses privados. Exatamente. E para você, Mazinho? Eu ia dar um foco nessa questão mais do Brasil, né? Sim. Porque o Brasil já vem passando, tá? Já houve um ensaio da oposição do Netuno ao Sol. O Brasil é virginiano, né? Nasceu em 7 de setembro de 1822. Com o Sol em torno de 14 graus de signo de Virgem, e o Netuno está transitando agora exatamente nessa região do céu, em torno de 12, 13, 14 graus do signo de Peixes. Então essa oposição, para o caso do Brasil, eu acho ela muito delicada, né? Porque é como se baixasse uma espécie de um nevoeiro, né? A gente não consegue enxergar as coisas com objetividade, a gente viaja na maionese, como dizia aquele personagem do Chico Anísio. E ao mesmo tempo tem um lado de um certo desânimo, né? Que pode acontecer, de um esfriamento geral, né, de uma decepção, né, que é outra palavra bem netuniana. Você acha também. Que esse trânsito de Netuno, oposição ao Sol do Brasil, tem a ver com essas pessoas ligadas à religião ou a uma religião específica, uma forma de religião específica, entrando no poder e esse debate em torno do Estado laico aqui no Brasil? Esse é um dos perigos, né, Dimitri, porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia é justamente a questão do fundamentalismo, né? Sim. E, na verdade, eu acho até que esse fundamentalismo possa se diluir com essa oposição. Essa coisa começar a perder substância, vamos dizer assim. Entendi. Né? É até uma esperança minha, porque eu acho esse fundamentalismo uma das piores coisas que a gente tem vivido nos últimos anos. E está muito associado com essa coisa do Sagitário do Ares, do ideológico, inflamado, ideológico e tal. Então, você acha que o pragmatismo do elemento terra, de repente, vai também ajudar a diluir essa visão muito radical, ideológica, né? Muito radical. Como o Fernando falou muito mais bem, pé né? no Quer chão. dizer, você tem 2 planetas lentos agora entrando em signos de terra, né? Signos mais voltados para o lado prático das coisas e um enfraquecimento desse lado ideológico, né? Então, na verdade, eu acho que o Netuno, na verdade, não representa uma religião, né? Ele representa a totalidade, né? Perfeito. A espiritualidade, né? Isso eu acho muito interessante, porque pode estimular as pessoas a buscarem mais essa coisa da espiritualidade, do aprofundamento, como a Holanda falou, a partir do Júpiter em Escorpião, né? E como eu frequento muito essa praia... Vai haver um trígono, um bom aspecto entre Júpiter e Netuno, belíssimo. A gente vai ter uma triangulação entre Júpiter e Netuno ao longo desse ano que vai incentivar muito esse lado da descoberta interior, né? Do mergulho para dentro de si próprio. E do diálogo interreligioso. Tem boas possibilidades. Exatamente. São ótimas possibilidades. No final do ano passado houve, né, essa questão de que teve uma igreja evangélica que fez uma campanha para levantar fundos para reconstruir um terreiro de candomblé que foi derrubado por evangélicos fundamentalistas. Isso, e depois eles então é muito importante dentro da igreja, também, né? exatamente. Muito bacana. É muito importante também a gente não demonizar uma religião especificamente, né? Porque eu tenho amigos evangélicos sensacionais, né? Mas ficar de olho naqueles que radicalizam, naqueles que fazem esse tipo de intolerância religiosa. Eu acho que isso aí vai perder a força também. Perfeito. Eles vão ficar ridicularizados até. Puxa, mas tomara. Tomara. E aí, Fernando, o que você estava dizendo mesmo? Esse aspecto de Netuno em oposição ao Sol, ele lembra a falta de vitalidade. Ele é um significador de anemia, porque o Sol é a vontade, o Sol é a vitalidade. Então, para o Brasil especificamente, isso não vale para o resto do mundo não, vale especificamente para o Brasil que tem o Sol em Virgem. Esse vai ser um ano
com menos vigor, até nas comemorações coletivas. Por exemplo, a gente já vai ver isso, Carnaval, Semana Santa, Copa do Mundo, mesmo que, claro, as pessoas não vão deixar de sair à rua, não vão deixar de comemorar, mas não vai ser aquela coisa, aquele assim, entusiasmo, aquele entusiasmo tão grande quanto em anos anteriores. Ressaca de 2014? Tem uma ressaca, tem um pessimismo no ar. Sim. Mas eu acho interessante, porque se esse trânsito de Netuno, oposição ao Sol, acho que fala diretamente ao Estado, ao país e ao presidente, os aspectos fluentes entre Saturno e Urano nas casas 11 e 3, não parece que de repente a gente pode esperar algo mais da sociedade civil, de repente segurando mais as pontas, dentro desse contexto com de ações objetivas de natureza pragmática. Voltadas especialmente para questões financeiras. Ô Dimitri, não é só para o presidente, para o governante, né? Para todo tipo de liderança. Mexeu com o Sol de um país, todas as lideranças, né, as sublideranças do país são afetadas. E pegando a 3 e a 11, talvez iniciativas mais coletivas, porém necessariamente pragmáticas, poderão ser importantes, poderão ser o sustentáculo nesse período mais duro. O Holanda levantou um ponto muito importante. Uma das coisas que Netuno é um significador, que ele tem analogia, é exatamente exílio, prisão, todas essas situações. E a gente já está vivendo esse trânsito desde esse ano. Sim, ele só vai se tornar exato. Há um ano, desde 2017. Isso. Então, a quantidade de governadores, de políticos importantes que estão na cadeia, já é esse aspecto toda a liderança, funcionando. Toda. Inclusive em empresa privada. Sim. Sendo que alguns presidentes correm risco também sério de em breve estarem lá, né? Sim, com certeza. Uma solução para esse trânsito, que não é bem uma solução, é um paliativo, é dar um pouco de poder para quem está abaixo, para evitar, não é bem um motim, mas é porque o sujeito não tem potência para determinar aquilo que tem que ser feito da maneira dele. Então, é colocar os demais, os auxiliares, como primazia. Tem que elevar o coletivo, mais ou menos à mesma altura. Ou ele faz isso, ou ele vai perder potência. Pois é isso, pessoal. Está na hora de, no Brasil, as pessoas, o cidadão comum, começar a pensar e chamar para si próprio, se unir em prol de seus próprios interesses, de defesa dos seus interesses. Mas, Dimitri, uma coisa perigosa esse ano é que não existe nenhum aspecto que traga mais o risco de salvador da pátria do que Netuno Sol. Oposição de Netuno Sol. Exatamente. Todo mundo cai na armadilha. As pessoas ficam muito suscetíveis a aceitar o discurso demagógico. A serem iludidas. A serem iludidas. É o aspecto do me engana que eu gosto. Até porque elas estão meio perdidas, né? E talvez venha aquela pessoa com esse discurso montado, né? Preparado para iludir, e acabam achando que precisam se agarrar àquela pessoa, que elas vão salvar a pátria. O próprio mapa, os próprios outros trânsitos já trazem o recurso para aguentar isso, é ser pragmático. Não tem como, são planetas lentos em signos de terra, Saturno e Urano em signos de terra, Capricórnio e Touro respectivamente. Então uma grande solução para esse, salve-me, coitado de mim, porque não tenho de quem depender, é não esperar o salvador da pátria e fazer alguma coisa que eu sei que dá resultado. Apostar um pouco mais naquilo que é conhecido e não naquilo que é fantástico, né? Aposta no diferente, mas tem que ter a retaguarda, porque nada de cair no conto do vigário ou no canto de sereia, né? Claro. E ter bastante pé no chão. O risco é grande, né? É importante lembrar que esse risco é muito grande, que a gente tem que ficar com os dois olhos bem abertos. Bom, para a gente também não ficar aqui com a nuvenzinha chovendo em cima da nossa cabeça, né, que tem esse perigo, vamos lembrar que tem dois trânsitos muito bacanas ao longo desse ano acontecendo. Um que a gente mencionou agora há pouco, que é a triangulação de Júpiter com Netuno, que vai favorecer muito a busca interior, a espiritualidade, o aprofundamento nas questões mais subjetivas e mais essenciais da gente, a nível espiritual mesmo, né? Vamos usar essa palavra, que são os dois planetas que mais lidam com o que a gente chama de espiritual. E vamos ver também essa triangulação entre Saturno e Urano, que é muito interessante. Os dois estão em signos de terra, né? De certa forma, Saturno representa o passado e Urano o futuro, né? Eu acho muito bacana quando a gente tem esse aspecto. A gente teve ele agora em 2017, mas em signos de fogo, né? Com uma coisa muito exaltada, vamos dizer assim. O Fernando falou muito bem disso. E agora vamos tê-los em signos de terra, quer dizer, vamos usar
o passado como combustível para o futuro, um processo de crescimento a partir da experiência acumulada. Uma ponte. Uma ponte. A inovação alicerçada pelo conhecido e pelo sério. Pelo já conquistado, né? Conquistado. Isso é muito bom, né? Esse aspecto, eu gosto muito de ver quando esse aspecto acontece, porque é aquela coisa, quem trabalha tem. Isso. E é por isso que quando eu vejo essa triangulação entre as casas 11 e 3, eu acho que esse é um ano em que as pessoas, o cidadão comum e determinados grupos da sociedade civil vão se mobilizar e, de repente, segurar a peteca nesse momento em que o Estado está capenga, né? Muito evidente, isso fica muito evidente pela oposição de Netuno ao Sol. Isso tem um lado muito bom, né? Porque as pessoas não ficaram esperando que o Estado resolva tudo, né? Sim, arregaçar as mangas e meter a mão na massa, né? Eu acho que também toda essa área da nova economia, como a gente chama, né? Da economia colaborativa, tem vários, né, sufixos agora acrescentados à economia sagrada, economia colaborativa, essa rapaziada aí de 20, 30 anos agora que está criando um novo modelo de negócios, eu acho que isso aí vai ter um espaço muito grande. Empreender, né, Fernando? Pois é, qual seria a palavra-chave que você diria? Empreender com seriedade. Isso aí. Quem empreender com planejamento e sem esperar resultado a curto prazo vai se dar muito bem. Isso aí. Maravilha. Vamos arregaçar as mangas, que essa ênfase no elemento terra está chamando a gente para fazer, para correr atrás, para trabalhar. Para realizar. Para empreender. Sabe uma outra coisa? Jornadas espirituais. Netuno e o Júpiter em trígono, eles estão em harmonia. Jornadas espirituais de aprofundamento, de autoeducação, isso aí também é um campo que pode crescer bastante. E as próprias artes também. As próprias artes também. Empreendedoras, inclusive no campo artístico e espiritual, esse é um campo também muito promissor em 2018. É isso, pessoal, por hoje é só. Estivemos aqui com os astrólogos Fernando Fernandes, Carlos Holanda e Valdemar Falcão. E Dmitry Camiloto. E nos vemos sempre aqui no canal Viva Melhor, no espaço astral.com.br.